O ministro, de novo, a gente vai ter que falar dele, né? Aliás, ele ocupa o noticiário desde 2019, eu diria. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, marcou para o dia 14 de abril, às 14 horas, o interrogatório do ex-deputado Eduardo Bolsonaro, réu por obstrução de justiça e coação no curso do processo. Eu queria saber que processo. A audiência, mesmo que Eduardo não participe, será realizada por videoconferência. Moraes também determinou a intimação da PGR, da Defensoria Pública da União, para acompanhamento da oitiva. Em novembro do ano passado, a primeira turma do Supremo acatou a denúncia da PGR que pedia que Eduardo respondesse na qualidade de réu por coação. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, argumentou na denúncia que Eduardo, aspas, empenhou-se de forma reiterada em submeter os interesses da República e de toda a coletividade aos seus próprios desígnios pessoais e familiares, fecho aspas, e blá, 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 blá. No julgamento, Moraes considerou que a prova da materialidade é indícios suficientes de autoria nas condutas que Eduardo, que nos Estados Unidos atuou para que sanções fossem impostas às autoridades brasileiras e tarifas fossem aplicadas contra o Brasil. Só lembrando aqui que uma dessas sanções a que ele se refere, o próprio Alexandre de Moraes, foi uma sanção a ele, a Magnitsky. Então, só por aí, todo mundo que nos assiste deveria entender que ele é suspeito para julgar esse caso agora, mas jamais ele vai se autodenominar suspeito. E por falar em Moraes, a defesa de Jair Bolsonaro respondeu a uma intimação do ministro, afirmando que o ex-presidente não tinha ciência prévia da gravação realizada por terceiro durante evento ocorrido no exterior, fazendo referência ao vídeo em que Eduardo diz que mandaria uma filmagem para o pai, que está em prisão domiciliar e proibido de usar celular e redes sociais. Nós não temos esse vídeo, né, Alemão, do Eduardo? Você tem ele só para a gente mostrar o que aconteceu de fato e estabelecer esse critério para a nossa audiência. Beleza. Tranquilo, né? Ele colocou, não tinha som, nós vamos preparar e mostrar para vocês, porque eu quero que você entenda que o Alexandre de Moraes está se baseando naquilo que ele tem feito corriqueiramente, que é a possibilidade de alguém cometer uma infração sobre algo que ele determinou como cautelar. Isso não existe no ordenamento jurídico brasileiro. Isso aqui não é Minority Report, isso aqui não é uma presunção de culpa. O Brasil, assim como vários países signatários do Pacto de São José da Costa Rica, isso consta na nossa Constituição, ele se baseia no princípio basilar da presunção de inocência. E mesmo que você não tivesse essa medida, que tipo de crime Eduardo Bolsonaro poderia estar fazendo ao filmar a si mesmo falando do próprio pai? Veja por você mesmo. How are you all? Do you know why I'm doing this video? Because I'm showing to my father, and I'm going to prove to everybody in Brazil that you cannot shut down a movement by jailing unfairly the leader of this movement, Jair Messias Bolsonaro. Thank you very much. And ladies and gentlemen, to prove... Segré, eu pedi para colocar isso porque eu já conhecia, obviamente, acho que você também já conhece, já deve ter visto, o Ricardo também, até a própria audiência já deve ter visto, mas para segmentar que o Eduardo Bolsonaro continua agindo da mesma maneira que ele agiu quando ele teve que ir embora, porque já estava perseguido pelo Alexandre de Moraes. E a única coisa que ele fez foi levar para fora do Brasil o que está acontecendo aqui. Você enxerga algum tipo de crime, de conduta, embora você não seja advogado, mas na tua maneira de enxergar, houve o cometimento de algum crime? Porque a gente já viu pessoas de esquerda, né, parlamentares de esquerda fazerem isso no passado quando o Bolsonaro foi eleito. Perfeito. Eu não sou jurista, mas eu tenho sentido comum, que é um sentido que está sendo muito incomum nessas terras do Brasil neste momento. Gleisi Hoffmann, Boulos, Lindenberg, Lindinho, Farias, dirigentes do PT, foram na ONU, foram no Parlamento Europeu, foram um monte de lugares pedindo, na época em que o Lula estava preso, sanções contra o Brasil. E aí não era nenhum problema, não tinha problema nenhum, tudo era válido, era permitido.
E aí você vê, o Eduardo pega o celular e diz, vou mostrar para meu pai. Tá, talvez ele poderia ter dito, quando ele estiver solto ou quando estiver fora da restrição de receber vídeos. É uma panaquice pedir explicações de um vídeo sendo feito dizendo, eu quero mostrar para meu pai, eu vou mostrar para meu pai. Aí eu iria, se fosse Eduardo, eu aceitaria participar. Senhores, total, ele já está para lá da importância do Moraes. Senhores, vocês são muito limitados, eu entendo, mas eu falei que vou mostrar e eu pretendo mostrar quando você, Alexandre de Moraes, permitir. Eu já fiz o vídeo, agora só falta a permissão, mas o vídeo está pronto. Eu não falei que ia mostrar hoje ou que alguém ia levar. Qual é o problema? Pronto, acabou. Perfeito. Acabou. É complicado, né, a gente pensar dessa maneira lógica diante de algo como eu tratei no editorial inicialmente, onde a lógica já não existe mais, né, Ricardo? Existe um soberano, que a meu ver é o Alexandre de Moraes, e que está decidindo sobre a exceção a todas as legislações. Então ele aplica não só ao Eduardo Bolsonaro, como vem aplicando ao próprio pai, uma série de cautelares, uma série de medidas que não são encontradas no ordenamento jurídico brasileiro, mas que ele se baseia na sua própria jurisprudência, ou seja, em decisões anteriores dele mesmo. Não tem como dar certo um negócio desse. Não tem como dar certo. E você fez uma referência aqui na tua fala a um filme chamado Minority Report, Isso. que tem lá dentro do filme, que é um filme bem bacana, uma divisão pré-crime, onde se imagina ali, da lógica do filme, um crime que vai acontecer e se age antes do crime acontecer. Eu acho que o Alexandre de Moraes está se baseando nisso. Porque qual foi a obstrução de justiça que o Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos, fez em algum processo aqui no Brasil? Exercendo lá nos Estados Unidos o seu direito de cidadão. Qualquer um de nós poderíamos ter feito isso, indo ao governo americano, ou, como o Segré bem falou aqui, que são fatos do passado, indo ao parlamento europeu, como aconteceu com membros do PT e do PSOL, quando Lula estava preso. E ninguém prendeu ninguém acusou de obstrução de justiça, nem Gleisi Hoffmann, nem Boulos, nem ninguém naquele momento. Agora, Alexandre de Moraes quer fazer. Ele deveria usar esse senso de Minority Report para a esposa dele, que estava advogando para um banqueiro, que vários indicativos já mostravam que estavam envolvidos com coisas erradas. Ela estava recebendo uma quantidade absurda de dinheiro e ele não conseguiu prever que isso ia dar ruim ali na frente. Pô, Alexandre, vamos usar esse poder de Minority Report dentro de casa, com a patroa. Acho que valeria a pena ali, porque ali a coisa foi grande. O cheiro de que tinha coisa errada, não sei se teve, acredito eu, na minha opinião, que tem grande probabilidade de sim, mas a sua esposa estava defendendo um cara que está enrolado até o pescoço.